Consideremos a seguinte equação diferencial linear de coeficientes constantes homogênea de ordem superior. Nós vamos buscar uma solução para esta equação da forma y igual a e na lambda x, do mesmo modo que nós fazíamos para equações de segunda ordem. Substituindo esta expressão na equação diferencial, nós obtemos a equação característica. Lambda ao cubo menos lambda ao quadrado menos lambda mais 1 igual a zero. Bom, nós vemos que certamente uma solução é lambda igual a 1, porque neste caso nós temos aqui 1 menos 1 mais 1, isso é igual a zero. Outra solução é menos 1, porque nós temos, substituindo menos 1 na nossa equação, nós temos menos 1 elevado ao cubo menos 1 ao quadrado menos 1 mais 1, que é igual a menos 1 e aqui mais 1 mais 1. Isto é zero. Então, certamente, mais e menos 1 são raízes. Então, lambda menos 1 vezes lambda mais 1 vezes uma terceira raiz, que eu vou chamar de a, deve ser igual a lambda ao cubo menos lambda ao quadrado menos lambda mais 1 igual a zero. É fácil descobrir o a porque o termo constante é 1. Então a única alternativa para que ele dê 1 é que a seja menos 1. Então nós vemos que se esse aqui é o lambda 1, esse aqui é o lambda 2, o lambda 3 é novamente menos 1. Ou seja, menos 1 é uma raiz com multiplicidade 2. Portanto, a nossa solução geral tem a seguinte forma. C1 e na lambda 1x, o lambda 1 é 1, então é e na x. Mais C2 e na lambda 2x, que é lambda 2 é menos 1, então é e na menos x. Como esta raiz tem multiplicidade 2, eu tenho que gerar outra solução linearmente independente, multiplicando esta solução por x, simplesmente. Então, tenho mais C3 vezes x vezes e na menos x. Vejamos agora um outro exemplo, onde eu tenho a seguinte equação diferencial. Y derivado 3 vezes menos 3y duas linhas mais 3y linha menos y igual a zero. A equação característica agora vai ter a seguinte forma. Lambda ao cubo menos lambda ao quadrado mais 3 lambda menos 1 igual a zero. Bom, esta aqui não é nada mais do que isso aqui não é nada mais do que lambda menos 1 elevado ao cubo.
É a mesma equação. Isso pode ser facilmente verificado. Isso significa que lambda igual a 1 tem multiplicidade 3. Então, multiplicidade 3. Isso significa que certamente uma solução é E na lambda x, ou seja, E na x. Uma segunda solução, que é linearmente independente desta, deve ser E na x vezes x. E uma terceira deve ser obtida multiplicando-se novamente por x, ou seja, E na x, x ao quadrado. Então, uma solução geral para esta equação deve ter a seguinte forma. E na x pode ficar em evidência, vezes C1 mais C2x mais C3x ao quadrado. Nós estamos vendo o segundo exemplo. Esse aqui, então, na verdade, é o segundo, não o terceiro. Então, vejamos agora um terceiro exemplo. Y derivado 6 vezes mais y igual a zero. A equação característica, neste caso, é lambda na sexta mais 1 igual a zero, de modo que os possíveis valores de lambda são dados pelas raízes sextuplas de menos 1. Bom, para determinar essas raízes, nós vamos fazer o seguinte. Menos 1 pode ser escrito como E na I elevado a π. Ou seja, nós estamos usando a fórmula de Euler, que nos diz que E na IP é igual a cosseno de π mais I vezes seno de π. Cosseno de π é menos 1, seno de π é zero, de modo que isso aqui, E na IP, realmente é menos 1. Nós devemos notar também o seguinte: menos 1 pode também ser escrito como E na IP mais um múltiplo qualquer de 2π. Certo? K aqui é um inteiro qualquer. Isso porque, se eu adicionar um múltiplo inteiro a um argumento de múltiplo inteiro de 2π a um argumento de cosseno e seno, ele não vai se alterar. Então, isso aqui mais I seno de π mais 2πk continua sendo valendo cosseno de π mais I seno de π, que é igual a menos 1. No entanto, esta relação ela nos é extremamente útil na hora de encontrar todas as raízes de menos 1. Porque, de fato, ela é mais geral. Embora ela nos dê o mesmo valor para menos 1, ela não vai dar o mesmo valor se menos 1 estiver elevado a 1/6. Então, aqui nós temos E na I π mais I 2π vezes K dividido por 6.
ou seja, eu tenho aqui cosseno de π vezes 1 mais 2 vezes k dividido por 6, mais i novamente, então π vezes 1 mais 2 vezes k dividido por 6. O que eu tenho que fazer agora é atribuir valores a este inteiro k. Vamos reescrever essa expressão de uma forma um pouquinho diferente. Cosseno, isso aqui é cosseno de π sobre 6 mais π vezes k sobre 3 mais i seno π sobre 6 mais π vezes k sobre 3. Então, para m igual a 0, nós temos menos 1 elevado a 1 sexto igual a cosseno de π sobre 6 mais i vezes seno de π sobre 6. Bom, seno de π sobre 6 é 60 graus. Então, seno de π sobre cosseno de π sobre 6, perdão. Podemos agora atribuir diferentes valores a k para determinar as diferentes raízes. Então, por exemplo, começando com k igual a 0, nós temos menos 1. Então, 1 sexto é igual a cosseno de π sobre 6 mais i vezes seno de π sobre 6. Bom, π sobre 6 é 30 graus, de modo que cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui é raiz de 3 sobre 2, mais i, seno de 30 graus é 1 meio. Então, mais i sobre 2. Se k é igual a 1, nós temos o seguinte: cosseno de π sobre 6 mais π sobre 3. E o mesmo para o seno. π sobre 3. Bom, isso aqui vai dar simplesmente π sobre 2, de modo que eu tenho aqui cosseno de π sobre 2, que é 0, mais i vezes seno de π sobre 2, que é 1. Então, isso aqui me dá simplesmente i. Façamos k igual a 2. Então, nós temos aqui menos 1 a 1 sexto é igual a cosseno de π sobre 6 mais 2 terços de π
mais seno π sobre 6 mais 2/3 de π, que é igual a cosseno de... Aqui eu vou multiplicar por 2, 2 vai dar 5 π sobre 6. Aqui eu esqueci o i, mais i seno de 5π sobre 6. 5π sobre 6 é simplesmente π menos π sobre 6, ou seja, isso aqui é menos raiz de 3 sobre 2 mais i sobre 2. As outras raízes nós podemos encontrar lembrando simplesmente do fato de que elas devem aparecer em pares conjugados, ou seja, as raízes de um polinômio, as raízes complexas de um polinômio devem aparecer em pares conjugados. Então, para k igual a 3, eu posso já saber de antemão que a raiz deve ser menos 3 sobre 2 menos i sobre 2. Para k igual a 4, eu tenho a raiz complexo conjugada desta aqui, que é menos i. Depois, para k igual a 5, eu tenho a raiz complexo conjugada, que eu ainda não determinei, né, de raiz de 3 sobre 2 mais i sobre 2, que é então menos 1 não sexto, vai ser igual a raiz de 3 sobre 2 menos i sobre 2. Ou seja, estas aqui são todas as raízes da nossa equação. É claro que se eu fizer k igual a 6, eu não vou a lugar nenhum, ou seja, eu volto aonde eu estava, né? Porque se eu fizer k igual a 6, eu vou ter 6 dividido por 6, eu vou ter iπ mais 2 mais i vezes 2π. Então todas as raízes já estão contidas aqui. Portanto, eu devo ter uma raiz da forma k igual a 0, raiz de 3 sobre 2 mais i sobre 2. Então, certamente eu tenho uma raiz e na raiz de 3 sobre 2 vezes x, cosseno de 1/2 de x, e como a parte real e a parte imaginária também devem ser soluções, eu já posso dizer que eu tenho também uma segunda solução linearmente independente, raiz de 3 sobre 2x, seno de 1/2 de x. Associado a k igual a 1, eu tenho uma solução, uma raiz i, que corresponde então simplesmente a uma solução da forma y3 é cosseno de x e y4 é igual a seno de x. Para k igual a 2, nós temos aqui uma parte real negativa,
Então nós podemos dizer que y5 é e na menos raiz de 3 sobre 2. X é cosseno de 1/2 de x. E finalmente y6 e na menos raiz de 3 sobre 2. X seno de 1/2 de x. Todas essas soluções satisfazem a minha equação diferencial e são, além disso, linearmente independentes. Portanto, uma solução geral para a nossa equação tem a seguinte forma. C1, vamos começar com essas y3 e y4, que são mais simples. Cosseno de x mais C2 seno de x, mais, associados às soluções y1 e y2, eu vou colocar e elevado à raiz de 3 sobre 2 x em evidência, que multiplica C3 cosseno de 1/2 de x mais C4 vezes seno de 1/2 de x. E mais, agora vamos colocar e elevado a menos raiz de 3 sobre 2x vezes C5 cosseno de 1/2 de x mais C6 seno de 1/2 de x.